Então eu vim aqui nesse vídeo trazer uma proposta para vocês de um experimento visual. Seria a construção de um sistema solar em escala reduzida, para a gente ter noção daquilo que a gente havia discutido anteriormente, da proporção e do nosso tamanho no universo. Então, para a construção desse sistema solar, a gente pode usar coisas bem fáceis do nosso dia a dia. E, por exemplo, como eu estou aqui, fazer na sua própria sala de casa. Claro que isso vai demandar de um espaço um pouquinho grande, tá? Mas eu já vou estar explicando para vocês bem certinho como funciona. Então, primeiramente, no vídeo aqui vai estar aparecendo duas tabelas para vocês. Essas tabelas, elas são de tamanhos e distâncias dos nossos planetas, tá? Então, são as distâncias em relação ao Sol e o diâmetro deles real e tanto a parte que foi criada e adaptada para a realização desse experimento que vocês vão estar vendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, nessa tabela que vocês vão estar vendo, a distância máxima que a gente teria em escala reduzida seria 4,5 metros. Então, vocês vão precisar de 4,5 metros. O ideal aqui é utilizar uma trena bem grande e já deixar ela armada como eu deixei. Então, deixar ela montada para que vocês já possam ir medindo as distâncias e deixando certo, ok? Para os planetas, como que a gente vai fazer esses planetas? Olha, bem fácil. Vai lá na tua cesta de frutas, pega uma laranja, uma batata, uma cebola, o que tu tiver lá de esférico, tá? A gente pode pegar alguns objetos menores também, como bolinha de gude, cri-cri, pipoca, amendoim, enfim, algumas coisas que vocês podem estar trazendo pra gente construir isso. Então, voltando lá para a tabela que vocês têm no início do vídeo, e pra gente poder adaptar essa escala para o nosso dia a dia, e pra gente poder visualizar esse experimento aqui, a gente vai começar então com o Sol, tá? Esse é o Sol, lembrando, nossa estrela do sistema solar. Aqui nessa tabela vocês estão vendo que ela está com 800 milímetros de diâmetro para representar ela. Eu não tinha algo maior, mas vocês podem utilizar uma bola de basquete, uma bola de ginástica, algo que seja ali que contemple esses 800 milímetros, ou seja, 80 centímetros de diâmetro. Eu utilizei aqui uma bola de isopor que tem aproximadamente uns 25 centímetros de diâmetro para a realização desse experimento. Então, vamos começar medindo o diâmetro dos planetas, ok? O primeiro planeta que a gente tem próximo do Sol é o quê? É Mercúrio, como vocês viram na aula que a gente discutiu anteriormente. Então, o Mercúrio, na tabela, está com 2,8 milímetros de diâmetro. O que seria 2,8 milímetros? Seriam 0,2 centímetros. Então, vamos lá medir na régua, porque o ideal para esse experimento seria utilizar um plaquímetro, que é um instrumento que mede o diâmetro das coisas, tá? Mas, como a gente não tem isso, a gente pode utilizar a régua mesmo de casa, tá? Então, para 0,2 centímetros ou 2,8 milímetros, eu adotei aqui uma bolinha de sagu, tá? Como vocês estão vendo aqui, que ela mais ou menos dá o tamanho das duas barrinhas aqui que representa os milímetros, ok? Então, esse aqui vai ser nosso Mercúrio, ok? Vamos medir o próximo planeta, então. O próximo planeta é Vênus, tá? Vênus, ele tem 7 milímetros, como vocês estão vendo, então 0,7 centímetros. Poderia ser essa pipoca, talvez não é bem esférica, mas é a nossa representação para agregar esses valores de coisas que a gente tem na nossa própria casa, tá? Então, mais ou menos essa pipoca aqui dá o tamanho de Vênus, ok? Então, agora, vamos para o próximo. Qual que é o próximo? Terra. Então, a Terra, nessa tabela, está como 7,3. Então, basicamente, seria quase no mesmo lugar que a gente está e mais um pouquinho, né? Então, o que eu escolhi aqui para representar nós? A nossa Terra, um cri-cri. Para quem não sabe, amendoim com açúcar, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, isso aqui vai ser a representação da Terra, ok? O próximo planeta, então, que a gente tem é Marte, tá? Marte, ele tem 3,9 milímetros, então 0,39 centímetros. Então, vamos ver em milímetros aqui, 3,9, o que poderia ser aqui? Mais ou menos aqui assim, quase no 4, né? Então, o que eu utilizei? Um grãozinho de café. Então, para representar Júpiter, a gente tem que na tabela tá 82,3 milímetros. Isso são 8,3 centímetros. Então, agora a gente já sai daqueles milímetros da régua ali e vamos para o centímetro, que é mais fácil de a gente fazer essa medida, ok? O que a gente pode estar usando? Agora, época de laranja, uma laranja que dá mais ou menos o diâmetro aqui dos 8,23 centímetros, ok? Então, uma laranja é o nosso Júpiter.
e Saturno, tá? Não vamos ter anéis aqui, mas vamos representar ele com uma batata. Vamos ver se dá certo o tamanho dele. Saturno, então, teria 69,4 milímetros, 6,9, quase 7 centímetros de diâmetro. Então, essa batatinha aqui, que não é frita, para ser cozida, tá, galera? Ela é o nosso Saturno sem os anéis, mas finge que tem um anel ali. Se tu quiser, tu pode botar um anel, tá? Enfim, vamos lá. Então, Urano tem 29,4, isso são 2,9, quase 3 centímetros. Então, vamos lá para nossa régua. O que pode ser Urano? Urano, olha aqui, ó, uma bolinha de gude, uma bolita, enfim, como vocês quiserem chamar. Então, aqui, esse é o nosso Urano, tá? Então, agora, o nosso último planeta do Sistema Solar, que é Netuno, ele tem quase o mesmo tamanho de Urano. Então, ele está entre 28,5 milímetros, 2,85 centímetros. Então, mais ou menos quase o mesmo tamanho anterior. Vocês podem estar usando uma esfera aqui, essa esfera de metal, vocês podem estar utilizando, ou também uma outra bolinha de gude um pouquinho menor, se vocês tiverem à disposição, tá? Então, agora, a gente vai começar a montar, visto a medida do diâmetro de cada planeta, no nosso caso aqui, representações desses planetas, que são batata, cebola, que a gente trouxe aqui para representar, tá? Então, a gente vai colocar eles nessa nossa régua que a gente já deixou, nessa nossa trena que a gente já deixou montada no último tamanho, que seria os 4,5 metros, que tá lá na tabela disponibilizada para vocês ali no início do vídeo, ok? Então, agora vamos lá. Então, o nosso primeiro planeta que a gente mediu é Mercúrio. Então, vamos botar ele, Mercúrio está a 5,8 centímetros do Sol. Olha aqui, então, Mercúrio indo, tá? O nosso próximo planeta, que a gente mediu lá, que era a nossa pipoquinha, Vênus. Quanto de distância que ele está do Sol? 10,8 centímetros. Aqui tá Vênus, ó. E agora, nós estamos a quanto de distância do Sol? Nessa escala que a gente adotou, a gente seria o amendoinzinho, o cri-cri, com 15 centímetros de distância do Sol, ok? Tá aí a nossa Terra. E agora Marte. Marte seria esse grãozinho de café que a gente mediu lá, o diâmetro dele. Marte está aqui a 22,8 centímetros do Sol. O nosso próximo planeta, então, é Júpiter. Júpiter, que a gente mediu ele, que seria a nossa laranja, né? Nosso maior aqui objeto até o momento depois do Sol, claro? Então, o nosso planeta aqui, Júpiter, vai a 77,8 centímetros do Sol. Então, o nosso próximo planeta é Saturno. Saturno é a nossa batata, né? Que a gente mediu. Então, Saturno está a 1,42 metros de distância do Sol. Comecem a observar a distância já que a gente está se afastando do Sol. Então, os planetas já estão começando a ficar um pouquinho mais longe, né? Nosso próximo objeto, que era a nossa outra bolinha de gude, é Urano. Então, Urano, ele está a 2,87 metros de distância do Sol. A gente já está ficando bem mais longe. E o último planeta do Sistema Solar, deixa eu ajeitar aqui que o Urano está fugindo. Aqui é Netuno, com 4,5 metros de distância. Então, já observem o quão longe está Netuno do Sol. Claro que essa escala, a gente reduziu ela. Lembrando que vocês têm os valores reais aí nessa tabela, que são quilômetros. Então, nesse experimento que a gente montou aqui na nossa sala, nesse comparativo dos planetas, distâncias e diâmetros, a gente pode observar, nós aqui, ó, como a gente é tão pequeno, a gente é esse grãozinho de cri-cri, esse grãozinho de amendoim perto de todo esse outro universo e essa vastidão. Lembrando aqui que esses planetas não estão em linha reta. Uma órbita que eles giram em torno ao redor do Sol e não são assim um retinho do lado do outro, como mostra aquela figura inicial da nossa aula de hoje, que era um do lado do outro, que eu disse que a gente podia dar um pulo para estar de um planeta ao outro. Não é bem assim. Lembrando que isso aqui é uma representação para a gente entender e saber das nossas distâncias e dos nossos tamanhos e entender que existem coisas muito maiores. Isso aqui é só a representação do nosso sistema solar. Na próxima aula a gente vai estar abordando uma coisa muito legal, que é isso aqui que eu tenho na mão, um sagu. O que é esse sagu? Esse sagu é o nosso satélite natural. E o que é o nosso satélite natural, será? É a nossa Lua. Então, lembrando a nossa Lua aqui e a nossa estrela. Então, na próxima aula a gente vai estar tratando um pouquinho mais aqui sobre o nosso satélite natural. Espero que vocês
vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e espero também que vocês possam reproduzir em casa, ok? Obrigada!